Bem, é claro que a gente tem que saudar o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, porque é um discurso realista no que diz respeito à questão do risco de golpe no Brasil, né? Então, é importante que os presidentes de todos os poderes não regateiem, não minimizem, não passem pano, não digam que foi bobagem, não foi uma bobagem, o Brasil andou à beira do precipício. Eu só discordo do presidente Barroso, da Tavênia, né? Terei que discordar do presidente Barroso de que, nossa, chegamos muito mais próximo do que imaginávamos, né? Quem? Aí a pergunta é quem? Porque a gente avisou, todo mundo que acompanha o bolsonarismo avisou. Quando o Bolsonaro ainda estava na campanha de 2018, a gente avisou de que uma vez ele no poder, ele não ia sair facilmente do poder e que ele daria um golpe de Estado se necessário fosse. Nas eleições de 2018, ele chegou, vamos lembrar, quando no segundo turno ele falou que tinha tido já um golpe, que ele tinha ganhado no primeiro. Da onde ele tirou isso? Vozes da cabeça dele, né? E ele falou: não, ganhei no primeiro turno, foi roubado, mas tudo bem, vamos para o segundo turno. Depois, ao longo do mandato dele, ele construiu esse momento de golpe. A gente foi avisando ao longo do mandato. Só que aí muita gente ficava com aquele mimimi do tipo, a democracia brasileira é muito forte, a democracia brasileira é muito forte, nossa democracia ela é construída para aguentar todas essas coisas. Ao final das contas, aguentou, mas ele mesmo reconhece, o próprio presidente do STF reconhece que a gente chegou muito perto. A gente chegou muito perto. Só que estava muito claro de que o objetivo do bolsonarismo era o golpismo. Né? Quando eu entrevistei o professor Paulo Arantes lá atrás, da Universidade de São Paulo, da filosofia, professor titular, tudo, e ele lembrou que existe um componente, lá em 2019, ele falou só, existe um componente revolucionário no bolsonarismo. O bolsonarismo, o objetivo dele é se manter no poder. Né? E Bolsonaro fez de tudo para se manter no poder, seja para não ser preso, seja para manter acesso a poder, a dinheiro e a tudo isso mais, né, a ser preso por conta dos crimes que ele cometeu antes e durante, né, o mandato dele. Então é o seguinte, eu acho que isso tudo, o Diego, serve de lição para a gente se lembre, não que, olha, como as coisas podem chegar perto e é importante que temos instituições. Não, essa lição, o bolsonarismo, se deixar um legado de lição para as próximas gerações, tem que deixar um legado que diga o seguinte: olha, quando houver indícios de que existe um movimento que está solapando a democracia, ao invés de ficar bradando que a democracia é forte, a gente tem que agir lá no começo. E a gente tinha que ter se organizado e agido lá no começo. O mesmo vale para os democratas. Teve muita gente que votou no Bolsonaro em 2018 que agora percebeu: nossa, não imaginei que o Bolsonaro ia botar em prática tudo aquilo que prometeu. E botou em prática tudo aquilo que prometeu. Então, eu acho que essa é a lição: acreditar no que a extrema-direita fala. O pessoal no Brasil não acreditou. E aí a gente teve o resultado que tivemos. Como dizem aí na internet, haverá sinais. Houve muitos sinais, né? Só não viu. Fortes sinais, fortes sinais. O Sakamoto, ele falou também sobre os militares, né? O Barroso, né, disse que os militares foram arremessados na política por má liderança, foi o que disse Barroso, tá até na nossa tarja, ele falando que militares fizeram um papelão no TSE. O ministro disse que as forças militares foram politizadas por uma má liderança e fizeram um papelão na comissão do Tribunal Superior Eleitoral antes das eleições. A gente tem esse destaque para fala no nosso site, o vídeo também a gente mostrou agora há pouco o trecho que ele fala do papelão de militares, mas só fizeram um papelão porque também abriram as portas dessa comissão para os militares, né, Sakamoto? Ô, Diego, eu acho que é importante novamente falar. Novamente, eu entendo a fala institucional do presidente Barroso, entendo que é importante que ele esteja responsabilizando os militares pelo que aconteceu, mas, novamente, data vênia, né? Os militares não entraram nessa por uma má liderança, né? Esse é o ponto que eu acho que é importante. Eu entendo esse discurso, né, de tentativa de proteção institucional, de dizer, olha, foi culpa do bolsonarismo, foi culpa das más lideranças bolsonaristas, inclusive nas Forças Armadas, que levaram as Forças Armadas a entrarem nisso, porque as Forças Armadas estavam lá de boa. As Forças Armadas, e aí que tem um ponto, você tem uma carga, um grupo muito grande nas Forças Armadas que compartilha com os mesmos ideais de Bolsonaro e Caterva. Né? Temos, na verdade, e seu bando, temos muita gente que compartilha e que é bolsonarista raiz. Né? Você tem muita gente que é bolsonarista raiz, né? Não estou nem falando na cúpula, estou falando também na base dos militares.
né? Então, o que acontece é o seguinte: tem muita gente que está dentro do Exército, da Marinha, das Forças Armadas, que compartilha dos mesmos valores antidemocráticos que estavam na gênese de 1964, ou que estavam na gênese do bolsonarismo. Então, o que que aconteceu é o seguinte: não é que os militares foram cooptados pelo bolsonarismo, foram sequestrados pelo bolsonarismo. Eles foram cúmplices. Uma grande quantidade de militares foi cúmplice do bolsonarismo. Eles fizeram uma parceria na qual eles se beneficiaram com medidas, com privilégios na reforma da Previdência. Sim, você que teve seus direitos cortados na reforma da Previdência, os militares foram privilegiados. Eles tiveram privilégio, ocuparam a esplanada dos militares da esplanada dos ministérios foi ocupada por milhares de militares que ficaram em postos chaves. Nada contra militares na política, mas deixe então a farda e assuma o posto na política. Aí tivemos casos e mais casos de superfaturamento, aí tem lagosta, picanha, filé. Tivemos casos bizarros envolvendo militares com a compra de Viagra ou de próteses penianas no governo Bolsonaro, ou seja, dar uma ajudinha, né, para os militares. Tivemos muitas coisas bizarras, tivemos coronéis e mais coronéis envolvidos em desvio ou de cobrança de propina dentro do Ministério da Saúde durante a pandemia. Tivemos tantas e tantas coisas, houve uma cumplicidade, houve uma parceria. Não é que os militares foram cooptados por Bolsonaro, eles fizeram uma parceria com Bolsonaro, foram cúmplices de Bolsonaro. E aí o que que acontece é o seguinte: porém, é claro, a gente dentro dos militares, que em determinado momento não embarcou na aventura golpista de Jair. Nós temos o comandante do Exército, Freire Gomes, que não embarcou, o comandante da Aeronáutica, Batista, não embarcou, o comandante da Marinha, segundo o depoimento de Mauro Cid, embarcaria, né? O almirante, né, Garnier, embarcaria. Uma parte da cúpula das Forças Armadas não embarcou, botou o pau na mesa. Tivemos o Richard Nunes, do comando do Norte, o Soares do Nordeste, o Soares do comando do Sul. Teve um monte de gente que, com tropa, ele botou o pau na mesa e não embarcou. A pergunta é: eles não são bolsonaristas, eles não compartilham com o presidente? Não, eles até podem compartilhar, mas eles não embarcaram. Aí a gente tem que discutir por que não embarcaram. Quem que foi legalista até o osso, né? Quem que não quis embarcar porque não viu uma oportunidade real, mas também teve os legalistas, né, nesse processo. Então, teve gente que não embarcou, né? E a institucionalidade brasileira, Diego, com o Congresso, com justiça, com o povo, com imprensa, com tudo, não tinha, com organismo, com países. Os Estados Unidos avisou o Brasil: não, a gente não vai entrar nessa loucura se vocês fizerem isso. Então, ou seja, a comunidade internacional dizendo não, toda a sociedade dizendo não, as Forças Armadas não embarcaram. Passamos muito perto de ter um colapso, né, democrático. Mas a gente tem que sempre que lembrar que, apesar dos nomes legalistas, que apesar dos nomes que seguiram a lei, as Forças Armadas, em uma grande parte dela, foi cúmplice de Jair Bolsonaro. No próprio na questão da minuta golpista, né, desculpa, que o presidente do STF falou daquela situação daquela comissão no TSE, em que as Forças Armadas foram lá para investigar e participar da discussão eleitoral. Que maluquice é essa? As fronteiras são um queijo suíço. Entra droga, sai ouro, tipo, sai gente tipo, violentando indígena lá, e o pessoal está preocupado com urna eletrônica. Jura? É isso que aconteceu. No final das coisas, a instrumentalização desceu a esse ponto. Mas sim, Diego, houve conivência, mais do que houve cooptação. Pois é, Sakamoto. E a gente tem agora detalhes chegando com as investigações. Por exemplo, o ex-comandante, os ex-comandantes do Exército, o Freire Gomes, e da Aeronáutica, o Carlos Batista Júnior, contaram para a PF que eles contaram os detalhes, na verdade, sobre as articulações golpistas conduzidas pelo então presidente, pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e confirmaram a participação numa reunião convocada por Bolsonaro para discutir a minuta de um decreto de golpe, a apuração do nosso colunista Aguirre Talento. Os depoimentos foram considerados importantes para a PF, para essa investigação, porque eles confirmaram as suspeitas iniciais da investigação, trouxeram também novos elementos para aprofundamento desse assunto.